E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais complexos e, vamos ser sinceros, mais debatidos da teologia cristã, o milênio. Aquele período de 1000 anos do Apocalipse, sabe? Quando a gente ouve isso, já vem na cabeça quase um roteiro de filme, né? Arrebatamento, volta de Cristo, um reino de paz na terra. Mas a nossa fonte de hoje, um capítulo do livro Teologia Sistemática de Hodgman Williams, pega esse roteiro e, bom, vira de cabeça para baixo. A visão dele desafia bastante essa ideia mais popular. Então o nosso papo aqui é tentar desdobrar essa interpretação. Ver como ela se sustenta e, principalmente, o que muda se o milênio não for algo lá no futuro, mas algo que já está acontecendo. Vamos tentar decifrar isso juntos. Para começar, a primeira grande questão é a cronologia. A maioria das pessoas leu o Apocalipse em sequência, certo? O capítulo 19 mostra a volta de Cristo, a derrota dos inimigos, então o 20 seria o que vem depois, o começo do reino de 1000 anos. Mas o William já diz que esse primeiro passo está errado. Exatamente. O argumento dele começa na primeiríssima palavra do capítulo 20, vi, ou kaiedon no grego. Ele defende que essa expressão, que aparece várias vezes no Apocalipse, não significa "e depois eu vi". Significa simplesmente "e eu vi". É como se o autor, João, dissesse, ok, agora vou te mostrar outra cena. Não é uma continuação, é uma nova visão, uma nova perspectiva. Peraí. Se não é cronológico, então a imagem que quase todo mundo tem do Apocalipse, tipo um filme de ação do fim do mundo, cena após cena, tá errada? É mais como, sei lá, ver o mesmo acidente de 4 câmeras diferentes. Essa analogia é perfeita. Pensa no capítulo 12 do Apocalipse. Ele está lá no meio do livro e, de repente, volta no tempo. Descreve o nascimento de Jesus, a perseguição de Satanás. Verdade. Ninguém lê aquilo e pensa que Jesus nasceu depois de todas as trombetas e selos, né? Todo mundo entende que é uma recapitulação, uma visão que dá um novo contexto. Williams argumenta que o capítulo 20 é a mesma coisa. Ele não avança na história. Ele volta para recontar toda a era cristã, da primeira até a segunda vinda de Cristo, mas de outro ângulo. Que ângulo seria esse? O ângulo do poder limitado de Satanás e do reinado dos santos. Uau! Ok, isso realmente vira a mesa. Se a gente aceita essa premissa de que é uma recapitulação, então a primeira peça do quebra-cabeça, o acorrentamento de Satanás por 1000 anos, não pode ser um evento futuro. Não pode. Tem que ser algo que já aconteceu. Ou que está acontecendo. Quando ele diz que isso ocorreu, Ele disse... argumenta que esse acorrentamento aconteceu no clímax do ministério de Jesus, a sua morte e ressurreição. Ah, na cruz, exato. Ele usa passagens como a de Mateus 12, quando Jesus é acusado de expulsar demônios pelo poder do diabo. E a resposta de Jesus é genial. Ele diz, como alguém pode entrar na casa do homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo? Entendi. Cristo é quem amarra o homem forte, que é Satanás, para poder libertar as pessoas. A metáfora é forte. Muito. Mas aí vem a pergunta óbvia, né? Se Satanás está amarrado, acorrentado, é só ligar o jornal para ver que ele não parece muito quieto. O mundo está um caos. Como o autor explica um Satanás acorrentado com a realidade do mal que a gente vê todo dia? Essa é a pergunta-chave. E a resposta, segundo o autor, está no propósito do acorrentamento. O texto do Apocalipse é específico. Diz que ele foi acorrentado para que não mais enganasse as nações. Ah, então o foco é nesse engano das nações. Exatamente. O ponto não é que Satanás se tornou inativo ou que ele parou de tentar as pessoas. A limitação é muito específica. Antes de Cristo, as nações, os gentios, viviam num estado de engano espiritual generalizado, sabe, longe de Deus. Israel era meio que a exceção. Entendi. Então, o acorrentamento não é uma coleira que o impede de agir no mundo, mas sim a quebra do monopólio espiritual que ele tinha sobre os povos. Perfeito, é isso. Com a vitória de Cristo, Satanás foi lançado no abismo, como diz o texto. Isso significa que ele foi deposto daquela posição de autoridade que ele tinha sobre as nações.
E essa deposição é o que tornou possível a grande comissão. A ordem de levar o evangelho a todos os povos. Exato. A proclamação mundial do Evangelho, que define a nossa era, só é possível porque aquele poder de Satanás de manter as nações numa cegueira total foi quebrado. Ele ainda luta, causa caos, mas não pode mais impedir a expansão global do reino de Deus. Certo. Mas o texto também diz que, no final dos 1000 anos, ele vai ser solto por um pouco de tempo. Como isso se encaixa nesse modelo? Isso se encaixa perfeitamente. Se os 1000 anos simbolizam a era da Igreja, então o final desse período seria marcado por uma intensificação do mal. Essa soltura de Satanás seria o equivalente a outras profecias, como a ascensão da besta que sobe do abismo, no próprio Apocalipse, ou o homem do pecado que o apóstolo Paulo fala. Seria o clímax da maldade antes do fim? Exato, é o clímax da guerra que já estamos vivendo, não o começo de uma nova guerra 1000 anos no futuro. Ok. A tese é que o poder de Satanás foi limitado para o evangelho avançar. Isso me leva a pensar nos agentes desse avanço, os próprios cristãos. Se a nossa era é o milênio, como fica aquela outra parte do texto que diz que os santos viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos? Porque, olhando para a história, a trajetória da igreja parece bem mais marcada por perseguição e sofrimento do que por reinar, né? Essa é outra mudança de perspectiva fundamental que ele propõe. Williams argumenta que os tronos que João vê não são tronos políticos em Jerusalém, são um símbolo da autoridade espiritual, do status de vitória que os crentes têm em Cristo. Uma autoridade espiritual? Sim. E quem está reinando. O texto menciona os mártires, aqueles que foram decapitados, e todos os que não adoraram a besta. Ou seja, são os fiéis que, mesmo no meio do sofrimento e até da morte, são considerados vitoriosos e participantes do reino de Cristo. O reinado deles não é apesar do sofrimento, é através dele. Isso me leva a outro termo complicado. O texto diz que eles viveram e chama isso de a primeira ressurreição. Mas ressurreição na Bíblia quase sempre é sobre um corpo físico voltando à vida. O autor não está meio que torcendo o significado da palavra para caber na teoria dele? Parece uma crítica bem injusta. E é uma crítica justa. Mas ele antecipa isso. Williams argumenta que, embora a ressurreição seja, sim, majoritariamente física, existe um uso muito claro do termo num sentido espiritual, especialmente no Evangelho de João. Onde, por exemplo? Em João, capítulo 5, Jesus diz: "Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e passou da morte para a vida." Essa passagem da morte espiritual para a vida espiritual, isso é uma forma de ressurreição. Entendi. A ressurreição da alma, digamos assim. Exato. Sob essa ótica, a primeira ressurreição é a regeneração, a nova vida que o crente recebe em Cristo, aqui e agora. E quem participa dela não é afetado pela segunda morte, que é a condenação final. E o restante dos mortos, que não voltaram a viver até o fim dos 1000 anos, quem são? São aqueles que permaneceram espiritualmente mortos durante toda a era da igreja. A ressurreição deles vai ser só física lá no último dia, para o juízo. Faz sentido dentro da lógica da teoria. Então, os 1000 anos não seriam um período literal. Os múltiplos como 1000 é usado na Bíblia para representar totalidade, um período completo. 1000 anos seria o tempo completo e determinado por Deus para a era da igreja. O tempo para o evangelho alcançar as nações pode durar 2000 anos, 3000 anos. O número 1000 significa que é um período com começo, meio e fim definidos por Deus. Isso nos leva à grande cena final, a batalha de Gog e Magog no fim dos 1000 anos. Na visão mais popular, essa é uma guerra meio esquisita que acontece 1000 anos depois que Cristo já voltou e estabeleceu a paz. Como o mapa do Williams lida com isso? Ele argumenta que essa batalha não é um segundo conflito. É a mesma batalha final descrita em outras partes do Apocalipse, como a Batalha do Armagedon. A mesma. A mesmíssima. É o mesmo evento contado de novo, mas com um foco diferente.
a soltura final de Satanás e sua última tentativa de enganar as nações. Mas isso não parece um pouco conveniente demais? Só dizer que duas batalhas diferentes são a mesma coisa, qual a evidência para isso, além de resolver a inconsistência da própria teoria? A evidência que ele apresenta é justamente a inconsistência lógica das outras visões. Ele pergunta, por exemplo, na visão pré-milenista, se Cristo volta no capítulo 19, destrói todos os inimigos e o mundo inteiro passa 1000 anos sob o governo perfeito dele, de onde surge do nada um exército rebelde numeroso como a areia do mar? Quem são essas nações? São pessoas que nasceram e viveram sob o reinado perfeito de Cristo e ainda assim se rebelam? A ideia de uma rebelião em massa depois de um milênio de paz parece para ele teologicamente muito problemática. É um bom ponto, é uma pergunta difícil de responder nessa outra visão. Ele tem um nome para esse problema de ver o mesmo evento duas vezes, não tem? Tem sim. Ele cita outro teólogo que chama isso de diplopia exegética. Diplopia é o termo médico para visão dupla. Ah, claro. Ou seja, é quando uma má interpretação da estrutura do livro faz o leitor ver o mesmo evento final, a batalha culminante, como se fossem dois eventos separados por 1000 anos. A interpretação dele unifica tudo num único e grande clímax no final da era em que a gente está vivendo. Ok. Vamos recapitular o mapa que a gente desvendou aqui. Segundo Hodman Williams, o milênio não é uma utopia futura. É a realidade presente, histórica, da Igreja. É o período de duração simbólica entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nesse tempo, o poder de Satanás de impedir o avanço global do Evangelho foi quebrado na cruz. Ele está acorrentado nesse sentido. E, ao mesmo tempo, os santos, os crentes, reinam espiritualmente com Cristo, participando da sua vitória, mesmo no meio de lutas. A batalha final não é um epílogo, mas o clímax de toda essa era. Exato. E o mais impactante é como ele termina a análise. Ele deixa a linguagem teológica de lado e torna tudo muito pessoal. Ele para de falar deles, os santos, os mártires, e começa a usar nós. Se essa visão estiver correta, ela transforma radicalmente o jeito como a gente enxerga o presente. A vida cristã não é uma espera passiva numa sala de embarque, aguardando um voo para um reino futuro. É o próprio reinado, ativo, vitorioso, acontecendo agora, no meio do caos. Que pensamento! A implicação não é que a vida fica fácil. Pelo contrário, reconhece que a batalha é real. Mas a luta não é um sinal de derrota, e sim a própria arena onde o reinado se manifesta. E isso nos deixa com uma reflexão final que o próprio autor propõe. Como a ideia de viver dentro do milênio, e não só na expectativa dele, reconfigura o significado da nossa luta diária, do sofrimento e da vitória na jornada de fé hoje. Isso muda o propósito de só aguentar firme até o fim para reinar ativamente no presente. É uma pergunta que eu acho vale a pena a gente levar para casa.